melhoria na confiabilidade dos dados fornecidos por todas essas ferramentas de mensuração, de analitos, pós-limpeza, ela é uma realidade latente. Muitas limitações estão associadas aos diversos tipos de teste. Então, o ATP, ele possui grandes fragilidades no que diz respeito à capacidade dele de identificar baixas quantidades de resíduos, baixas quantidades de micro-organismos, alguns tipos específicos de micro-organismos que podem não emitir grande quantidade de ATP. Ele é susceptível à presença de alguns produtos químicos, como os detergentes alcalinos, por exemplo, né? Além dele ser uma molécula que vai degradando com o tempo. Então, essa degradação, né, ela gera outros tipos de molécula e pode fornecer ali um falso negativo da existência de ATP ali naquela solução. A proteína, ela já é uma macromolécula, né, que ela está em abundância nas secreções humanas. Ela adsorve muito na superfície dos materiais e dos canais, né? E além disso, isso a torna difícil removê-la dali, né? A sua persistência, tanto aos processos subsequentes de desinfecção de alto nível, de esterilização, também a torna um marcador importante de limpeza. Creio que seja por isso que a definição da proteína como analito principal e os outros analitos como complementares. Mas é importante a gente ressaltar que, apesar de todas as limitações a variabilidade de análise ela é importante para a prática, porque pode ser que em alguma solução que um tipo de analito não seja verificado, outro tipo pode ser verificado, demonstrando ali a falha no processo de limpeza. Então, é importante, quanto mais ferramentas a gente tiver na prática, mais fácil, mais vai ser possível garantir a qualidade e a segurança do processo segurança do paciente, né? E isso não envolve apenas a análise de analitos, mas também a questão de auditoria de processos, a questão da inspeção com boroscópio, a inspeção visual com lupas de aumento, e a cultura microbiológica, no caso dos endoscópios, né, que seria o padrão ouro da verificação do processamento. Então, agregar ferramentas seria o ideal, né? Visto a gente entende que tem um problema aí de custo, mas a proteína sendo o primeiro analita escolhido e as outras ferramentas que a gente conseguir agregar seria o ideal para melhorar a segurança do paciente. A legislação do Brasil em relação ao monitoramento, né, que é a RDC 6 de 2013, ela não exige esse monitoramento da limpeza no centro de processamento de endoscopia, né? Ela é uma exigência da RDC 15 que fala sobre o processamento de materiais cirúrgicos, né? Mas nos endoscópios a gente ainda não conseguiu avançar nesse sentido. Então, a realidade que a gente tem é que a maioria não faz nenhum tipo de controle de limpeza, né? E os que fazem uma vez por semana em um endoscópio. Então, ainda é muito aquém ao desejável, né? Ao que seria o ideal. O ideal, o padrão que seria ouro, seria se a gente conseguisse realizar esses testes a cada endoscópio lavado, né? Para poder ter ali uma mensuração real do que acontece. Mas o mínimo de uma vez ao dia, né? E sempre buscando aproximar a realidade do ideal, né? Também é importante a gente ter em mente a execução desses testes nos aparelhos que têm maior dificuldade de limpeza, como os duodenoscópios e os ecosendoscópios, que possuem estruturas especiais, que retêm muito resíduo e que retêm muito micro-organismo e também transmitem mais contaminações, né, por causa desse fator. Então, a recomendação ela seria após cada lavagem e sempre nestes aparelhos especiais.
maior desafio que a gente encontra hoje na prática, no processamento dos materiais, são os recursos humanos, né? Então, são a nossa maior riqueza e são o maior desafio. São pessoas que manter uma equipe altamente qualificada e treinada é um dia a dia pesado. A gente tem muitas saídas, muitas entradas, pessoas novas, as pessoas vão perdendo, esquecendo algumas coisas daquele aprendizado. Então, manter os treinamentos contínuos para evitar as omissões, as inadequações, elas não serem susceptíveis a pressões, né, para agilizar, ou muitas vezes elas realizam inúmeras tarefas e isso atrapalha muito também a execução adequada do processamento, que é muito manual, né? Esse para mim, é o maior desafio que a gente tem hoje na prática. Nós temos também desafios estruturais, onde nós não temos muitas vezes escovas adequadas para a limpeza do material, soluções detergentes sendo reutilizadas, falta de pistola de secagem, água de má qualidade, armazenamento sendo feito inadequadamente. Então, a gente tem essas questões estruturais e essas questões de recursos humanos. As ferramentas, as novas tecnologias, elas vêm para indicar o caminho. Ela vai mostrar que ali há falhas, que as falhas estão comprometendo a segurança e estão comprometendo o processamento. E vai possibilitar uma negociação, uma conversa, uma discussão para aonde nós vamos investir ali para melhorar. Nós precisamos treinar mais as pessoas em qual ponto? Nós precisamos adquirir materiais, insumos melhores, precisamos... Em que nós estamos errando? Então, as ferramentas, elas são assim, de grande valia para desvelar a realidade e indicar o caminho que as pessoas precisam seguir para poder alcançar um processamento seguro na prática clínica.